Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho quais são os 7 principais motivos que podem estar impedindo você aí de ter resultados no seu treinamento. Mas a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é te perguntar qual você acha que é o principal processo que está acontecendo nessas fotos de antes e depois? Perda de gordura corporal ou ganho de massa muscular? É importante entender que você precisa ter objetivos de curto, de médio e de longo prazo. E obviamente que emagrecimento é muito mais rápido do que construção de massa muscular. Para perder gordura, tudo que você precisa é gerar um déficit energético. 7.000 calorias equivalem a 1 quilo, o que é razoavelmente rápido de conseguir fazer. Agora, a construção de massa muscular é um processo lento. Você pode esperar, quando você entra na academia, ganhar alguns quilos no primeiro ano de treinamento, só que progressivamente você vai ganhando menos quilos de massa muscular a cada ano. Vai ficando cada vez mais difícil progredir. Beleza, mas quais são os principais erros? O primeiro erro é treinar todas as musculaturas da mesma maneira. A gente vai entender isso por quê. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem uma remada e uma rosca. Quando você executa a remada, você faz uma flexão de cotovelo, que é o mesmo movimento da rosca direta. Ou seja, na remada você já trabalha o bíceps. Isso porque nós temos uma coisa chamada sinergismo, que é quando você está trabalhando uma determinada musculatura, você acaba estimulando outra musculatura. Ou seja, esses grupamentos musculares eles trabalham de maneira sinergista para fazer a execução da remada. Então não faz sentido você querer realizar, por exemplo, 4 exercícios de remada e 4 exercícios no bíceps em um mesmo treinamento, porque no final você vai estar trabalhando em 4 exercícios para as costas e 8 para o bíceps. E o bíceps é uma musculatura muito menor e muito menos complexa do que esse grupamento que nós chamamos de costas, né? Mas que na verdade são diversas musculaturas. Uma outra coisa que a gente já falou antes, e eu vou deixar um card aqui em cima, é sobre os tipos de fibras musculares. Nós temos praticamente 3 tipos de fibra. A gente tem as fibras lentas, as médias e as rápidas. E as lentas, elas possuem uma maior capacidade de realizar trabalho, mas numa menor intensidade, elas se recuperam mais rapidamente. Em comparação, no outro extremo, nós temos as fibras muito rápidas, que elas têm pouca capacidade, né, não conseguem realizar trabalho por um longo período de tempo, mas conseguem realizar um trabalho muito intenso e elas demoram mais tempo para se recuperar. E o que isso impacta, gente? Quando a gente está falando de hipertrofia, obviamente que você quer hipertrofiar todas essas musculaturas, mas as rápidas têm maior potencial de hipertrofia do que as lentas. Então, quando a gente fala disso, se a gente tiver uma musculatura que ela é predominantemente fibra rápida, ela vai ter uma recuperação mais lenta. E uma musculatura que é predominantemente fibra lenta, ela vai ter uma recuperação mais rápida. Talvez seja interessante não treinar todas as musculaturas da mesma maneira. Uma outra coisa, obviamente, que é a genética. Algumas pessoas vão ter mais predisposição, né, para esportes aeróbios, vão ter uma maior quantidade de fibras lentas em algumas musculaturas ou em todas as musculaturas, e outras pessoas vão ter uma maior predominância de fibras rápidas. Isso vai impactar no potencial de hipertrofia entre elas. Mas isso também é importante falar que varia. Você pode ter, de repente, uma musculatura que tem uma maior predominância de fibra rápida e outra que tem uma maior predominância de fibra lenta. Aqui vem uma coisa muito importante, que é o seguinte, é o estímulo do treinamento. Quando você treina, você está num patamar aqui e você fadiga essa musculatura e você piora, né? Durante a recuperação você vai melhorando e você supercompensa, que a gente chama. Ou seja, nesse ponto aqui você está melhor do que você estava antes de treinar. E aqui seria o momento ideal para dar um outro estímulo, para ocorrer a fadiga, a recuperação e uma outra supercompensação, que é deixar você num ponto mais elevado que este daqui, que já é mais elevado que o ponto inicial. O que ocorre é que se você demora muito tempo após a supercompensação para dar outro estímulo, ocorre o que a gente chama de involução. Ou seja, você retorna até o nível basal. Então, se você demora muito tempo entre um estímulo e o próximo estímulo para a mesma musculatura, pode ser um dos motivos que você não está progredindo.
E isso é muito comum em treinos muito divididos, tipo um ABCDE, onde você só treina cada musculatura uma vez por semana. Um outro fator muito importante é essa figura aqui. Vamos reparar que se você der um estímulo muito fraco, você fadiga um pouco, se recupera e você só supercompensa um pouquinho. Se você der um treino adequado, né, você fadiga mais, se recupera e você supercompensa mais. Entretanto, se você der um estímulo muito forte, você fadiga demais, se recupera e não consegue supercompensar. Qual é a mensagem dessa figura que eu acho que é muito importante? É que se você treinar de uma maneira fraca ou adequada, vai levar ao progresso, mesmo que seja pouco. Só que se você treinar forte demais, você não vai progredir. Então, eventualmente, é muito mais benéfico você trabalhar numa zona segura que vai garantir que você evolua do que querer forçar muito o treinamento e acabar não progredindo. Uma outra coisa é que se uma musculatura não progride, a primeira coisa que as pessoas fazem é querer aumentar o volume do treinamento, adicionando mais exercícios, por exemplo, para aquele mesmo grupamento muscular. Só que a gente tem que lembrar que o que limita o seu progresso na academia é justamente a sua recuperação e não a falta de estímulo. Então, o ideal seria não aumentar o número de exercícios, seria justamente reduzir o número de exercícios. Justamente porque a recuperação é o principal limitante, você tem que se perguntar se você faz outra atividade que pode estar impactando nisso. E isso pode ser atividades aeróbias, né, esportes, ou inclusive o seu trabalho. Se você tem um trabalho muito estressante, se você tem um desgaste físico muito grande no seu trabalho, ou muito estresse na sua vida pessoal, isso pode estar impactando na sua recuperação. E por que outras atividades podem estar impactando? Porque vai gerar uma menor recuperação. Na verdade, você, em vez da sua musculatura estar descansando, ela está tendo que realizar um trabalho. Porque você está tendo que realizar um trabalho, tem um maior gasto energético. Então, no caso, se você está querendo ganhar massa muscular, você tem que consumir mais do que você gasta. Se você está gastando mais, você vai ter que consumir mais ainda. E uma outra coisa que é muito importante que as pessoas esquecem é que gera um desgaste articular. Ou seja, nossas articulações são dobradiças que têm uma recuperação menor do que a musculatura. Por quê? Porque a musculatura ela é mais irrigada por sangue, que está levando oxigênio e nutrientes para ela. Já esses tecidos moles não são tão irrigados, por isso eles têm uma recuperação mais lenta. Justamente por isso é muito comum ver atletas tendo problemas articulares, bursites, tendinites e etc. Beleza, gente, qual que é a conclusão então? É que você precisa de menos movimentos em exercícios isolados de musculaturas que já são trabalhadas em movimentos multiarticulares. Você tem que lembrar sempre que outras atividades impactam no gasto energético e também na recuperação. Muito cuidado com o excesso de estímulo, porque o nosso principal limitante é a capacidade de recuperação. Então, o excesso de estímulo tanto na musculação quanto no aeróbio. Outra coisa é cuidado com o intervalo entre os estímulos. Você tem que tentar dar um estímulo novamente quando você estiver super compensando. Lá é o momento ideal para você estimular de novo. Se você demora muito tempo entre um treino e outro, você pode acabar não progredindo. Beleza, pessoal, é isso aí. Curtiu ou não curtiu? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo o seu comentário que ajuda a gente. Dá seu like se você gostou, dá seu dislike se você não gostou e lembre-se de se inscrever no canal. Mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos!